Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso é o último sistema que nós iremos ver na nossa disciplina de anatomia e ele é o responsável, pelo ajustamento do corpo todo, do organismo ao ambiente. Então, é ele que faz toda a questão de ajustamento do que está acontecendo do lado externo do corpo para o que está acontecendo do lado interno. E a sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas bem como as condições de dentro do corpo, e elaborar respostas que se adaptem a essas condições do meio externo. Então, dentre as funções do sistema nervoso estão monitorar e coordenar as atividades dos músculos do corpo, tanto os músculos esqueléticos quanto os cardíacos e os lisos. Ele faz também a movimentação dos órgãos, movimenta os órgãos e movimenta o sistema todo. Constrói e finaliza os estímulos dos sentidos, então visão, tato, olfato, paladar, todos esses sentidos estão relacionados ao sistema nervoso. E inicia qualquer ação de um ser humano, seja se movimentar, seja falar, seja andar, qualquer tipo de movimentação, ou ação é o sistema nervoso que nos conduz. Então é o sistema nervoso que integra todos os outros sistemas que nós já vimos e falamos aqui na nossa disciplina. Como unidade morfofuncional do sistema nervoso, nós temos o neurônio, como sendo a célula principal desse sistema. Existem várias células que fazem parte do sistema nervoso, mas a célula que consegue ser essa unidade morfofisiológica, a que faz efetivamente a função do sistema nervoso, é chamada de neurônio. O neurônio é esta célula, como está nessa imagem, mostrando que ela tem uma região de corpo, onde saem os dendritos, que é o terminal de recepção de sinal. Tem um axônio bem longo, que pode ter ali até em torno de 2 metros, dependendo do local onde está no corpo. E no final do axônio nós temos os terminais axonais, que é o terminal de transmissão do sinal. Então, pelo dendrito ele recebe o sinal e pelo axônio ele responde, e transmite esse sinal. Então, o neurônio é a célula extremamente estimulável do sistema nervoso. Ela é capaz de perceber as mínimas variações que acontecem em torno de si, em torno do sistema, em torno da própria célula. E o neurônio reage a esse estímulo com uma alteração elétrica que percorre por toda a sua membrana. Então, essa alteração elétrica que acontece no nosso sistema nervoso é o que a gente chama de impulso nervoso. Então, enquanto as nossas células do sistema respiratório, digestório e circulatório se comunicam de maneira química, pelas citocinas, as células do sistema nervoso se comunicam de maneira elétrica, então por impulsos nervosos que são eletricamente passados através da sua membrana celular. As células nervosas estabelecem também conexões entre si, de tal maneira que o neurônio pode transmitir aos outros os estímulos, ele recebe e responde aos estímulos através da sua rede neuronal, Então, o neurônio se comunica com o outro, fazendo com que esse sinal seja transmitido para todos os neurônios do sistema, como mostra essa imagem. Eu tenho aqui o primeiro neurônio, ele está passando essa informação para o neurônio de trás, que passa para o outro, que passa para o outro, até que chegue isso lá no sistema nervoso central, na região de telencéfalo. Agora, falando um pouco anatomicamente, como o sistema nervoso se separa, nós temos o chamado sistema nervoso central, que é basicamente todo o sistema nervoso que está contido dentro da parte óssea do crânio e das vértebras. Então, no sistema nervoso central, eu tenho toda a parte que vulgarmente é chamada de cérebro, mas nós chamamos de encéfalo anatomicamente, e a medula espinhal, que passa por dentro das vértebras. Então, a parte que está contida no osso, que é a parte mais protegida do corpo, a gente chama de sistema nervoso central. E o sistema nervoso central é o centro integrador e controlador de todo o sistema nervoso. É ele que recebe todos os impulsos, seja eles sensitivos ou sejam eles de resposta. Ele integra e processa essas informações e vai elaborar uma resposta adequada de acordo com cada estímulo. E, além de receber esse estímulo, ele também reenvia essa resposta através dos outros neurônios que chegam até o sistema nervoso periférico, que estão saindo da medula e indo ao encontro dos órgãos e dos membros. E também o sistema nervoso central está completamente envolvido pelas estruturas ósseas, Como eu comentei com vocês, é a parte mais funcional e mais fisiologicamente importante do corpo,
né? Tanto que para que uma pessoa seja considerada morta, ela tem que ter uma morte cerebral, né? O sistema nervoso precisa parar de funcionar. E aí, justamente por essa importância toda, ele fica completamente contido dentro das estruturas ósseas. Então, a divisão do sistema nervoso central tem uma divisão em relação à sua posição e nomenclatura. Então, vejam que aquela parte ali na imagem mais superior, que está em vermelho, a gente chama de telencéfalo. A região que está em verde, a gente chama de diencéfalo, que é a região onde ficam os tálamos e as glândulas importantes, como a pineal e a hipófise. A parte ali que está subdividida em marrom abaixo do verde, amarelo e azul, a gente chama de tronco encefálico, que tem também uma subdivisão de acordo com a sua função. E a parte mais posterior, que parece um mini encéfalo, é a região de cerebelo. E tudo que está abaixo dos ossos ali, né, que vai entrar na medula vertebral, a gente chama de medula espinal. Então, a gente vai ver separadamente a função de cada uma dessas estruturas ao longo dessa aula. Inicialmente, quero comentar com vocês que nós temos uma primeira grande divisão entre os tipos de substâncias que mantêm, né, e que formam esses órgãos. Então, a gente tem uma região chamada de substância cinzenta e uma região chamada de substância branca. Então, vejam que na imagem mais superior, a gente tem esse que parece uma estrutura com um H interno, é a região de medula espinal. Então, na medula espinal, a gente tem a substância branca na região posterior da estrutura, né? E na região posterior, desculpa, na região mais por fora da estrutura e na região mais interna, a gente tem a substância cinzenta. Enquanto que no telencéfalo e no cerebelo, que são as duas imagens abaixo, a gente tem a substância cinzenta na parte mais externa da estrutura e a substância branca na parte mais interna. O que é cada uma dessas estruturas? Como a gente vê aqui, a substância branca ela é formada pelo prolongamento dos neurônios. Então, como a gente já sabe que lá nos axônios, que é o prolongamento dos neurônios, a gente tem a presença da bainha de mielina, que são substâncias de gordura que intensificam o sinal, tudo que é substância branca quer dizer que tem prolongamento neuronal. Enquanto que na substância cinzenta é por onde estão os corpos neuronais. Então, o corpo dos neurônios, que é uma estrutura mais robusta e mais corada da célula, ela forma uma estrutura chamada de substância cinzenta. Na medula espinal, a substância cinzenta está sempre na parte interna da estrutura, enquanto que no encéfalo e no cerebelo, a substância cinzenta está sempre na parte externa. Em relação à substância branca, é o oposto. Na medula espinal, a substância branca fica na parte externa, enquanto que no encéfalo e cerebelo, a substância branca fica na parte interna. Okay? Então, essa é a distinção quanto às substâncias, né, as células que formam essas estruturas. Em relação à primeira porção do encéfalo que a gente vai ver, são em relação à região de telencéfalo, que é a parte mais visível, né, a maior parte do encéfalo. Nós temos essa forma de giros e sulcos, como vocês podem observar, sendo que elas estão coloridas de maneiras diferentes de acordo com a sua função. Então, ali na primeira imagem superior, a gente vê que tem uma porção do encéfalo que está corada em vermelho, que a gente chama de porção frontal. Tem uma região que está em azul, que a gente chama de lobo parietal. Tem uma região que está corada em laranja, que a gente chama de lobo temporal, e uma porção corada em verde, que a gente chama de lobo occipital. Vejam que a nomenclatura da região encefálica segue o mesmo padrão de nomenclatura óssea, né? Então, onde o osso está, a gente chama aquela região do encéfalo do nome correspondente. E na parte mais interna, se eu puxo esse lobo temporal para baixo, eu vejo que tem um lobo interno chamado de lobo da ínsula, que é o responsável pela formação da memória, como está nas imagens do lado esquerdo inferior. Né? Essa parte mais interna, que na imagem mais da esquerda está corada em vermelho, a parte interna, é o lobo da ínsula, que é justamente o lobo responsável pela formação de memória e emoções. Ok? Temos ainda na parte mais interna desses giros e sulcos algumas estruturas que são ocas, chamadas de ventrículos, por onde o líquido cefalorraquidiano pode permitir esse vagamento, né? Esse líquido ele fica vagando ali por dentro para manter essas estruturas funcionais
e porque ele é importante também, né, para que tenha essa umidificação interna na formação de toda a parede dos ventrículos internos. E esse líquido também é importante porque ele vai, ao longo do sistema nervoso, estar protegendo também externamente esta região. Então, a parede dos ventrículos produz esse líquido, mas ele vai estar também, de alguma maneira, ali indo para a parte mais externa para fazer essa proteção de todo o sistema nervoso. Em relação à divisão do sistema nervoso, nós temos um sistema nervoso chamado sistema nervoso central, que é esse que eu comentei com vocês, formado pela região de encéfalo e medula espinal, então tudo que está dentro dos ossos. Mas nós temos também um sistema nervoso chamado de periférico, que é onde eu tenho os nervos, tanto os nervos cranianos, né, dentro da caixa craniana, que é responsável pela visão, pelo olfato, pelo paladar. E nós temos os nervos raquidianos, que são os nervos que saem da medula espinal e vão fazer funções ao longo dos nossos membros e órgãos internos. Então, nós temos aqui essa separação, sendo os nervos do sistema nervoso central os que ficam contidos dentro da calota craniana. E nós temos o sistema nervoso periférico, né, com esses nervos raquidianos saindo de toda a medula espinal e indo ao longo de todo o corpo. Voltando agora para as estruturas anatômicas do sistema nervoso central, ele é constituído por encéfalo, né? Por tudo, o encéfalo a gente chama tudo que está dentro da calota craniana, dividido em telencéfalos, que são os hemisférios cerebrais, o diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico. E saindo da caixa craniana, a gente tem ainda contido dentro das vértebras a medula espinal. Vendo agora as suas funções separadas, né? Na parte dentro da calota craniana, nós temos o telencéfalo, cerebelo e tronco encefálico, e saindo da calota craniana, temos a medula espinal. Formando ainda uma região chamada de diencéfalo, nós temos o tálamo e o hipotálamo, como vocês podem ver demonstrado nessa imagem. Temos ali apontado também o cerebelo, né, na parte mais posterior do corpo, que imita um pequeno encéfalo. E nós temos a região de tronco encefálico divididos em mesencéfalo, ponte e bulbo. As estruturas do telencéfalo são pares, tá? Enquanto as outras elas são ímpares, né? Uma única. Em relação aos hemisférios cerebrais, a superfície aumentada em mamíferos, normalmente, né? Porque quanto mais evoluído o organismo evolutivamente falando, maior o seu telencéfalo. E ele é responsável pela sede da memória e dos nervos sensitivos e motores de todo o corpo. Então, o telencéfalo são as maiores partes do encéfalo, são dois, né? Um telencéfalo esquerdo e um direito. Aqui estão as áreas responsáveis pelos sentidos e pelas funções, então, tanto a linguagem, tanto escrita como falada, toda a parte de raciocínio, de aprendizado, de formação de memória, a região responsável pela consciência e controle voluntário de todos os músculos fica localizada no telencéfalo. A gente chama a camada mais externa, formada da substância cinzenta, de córtex, e a camada mais interna é formada pela substância branca, né, justamente porque possui os axônios cobertos pela bainha de mielina. Esse é um exemplo, um esquema de telencéfalo, para vocês verem, tá? Aqui outras imagens. A parte interna ali, como está demonstrando nessa imagem que apareceu agora, é o lobo da ínsula. É um lobo um pouco mais escondido, responsável pela formação de memória das emoções. E aqui uma imagem da parte interna do telencéfalo, ok? A divisão, como a gente comentou, é em relação à sua função. Então, eu tenho o lobo frontal, que está em vermelho, lobo parietal em azul, lobo occipital em verde e lobo temporal em laranja. Internamente ao lobo temporal, a gente tem o lobo da ínsula. Uma imagem olhando de baixo para cima, é isso que eu vejo, esses lobos todos, né? E temos ainda uma região mais interna, que é o hipocampo, onde fica o hipocampo, né? Junto justamente ali com o lobo da ínsula, formando a memória e o sistema límbico, tá? O sistema de todo sentimento que a gente tem. Essa imagem mostra exatamente as funções que cada lobo produz, né, ou está relacionado. O lobo frontal é a parte motora da fala, tá? Então, toda a parte que precisa ter movimentação muscular para que a pessoa consiga falar fica no lobo frontal, assim como também a parte motora do corpo, voluntária mesmo,
O lobo parietal é responsável pela área da interpretação e de movimentos também. O lobo occipital responsável pela visão. O lobo temporal responsável pela audição. E o cerebelo, que é a parte, né, que fica na região posterior, responsável pelo equilíbrio. A parte de ponte e bulbo são responsáveis pelos movimentos involuntários, daí tanto dos batimentos cardíacos quanto da respiração. E aqui mais um esqueminha para vocês verem a função que nós temos em relação aos hemisférios do cérebro humano. Eu falei para vocês que o telencéfalo é dividido em direito e esquerdo, sendo que o esquerdo está mais relacionado com a parte racional, lógica e matemática, e o lado direito mais relacionado com a parte intuitiva, criativa e artística. Então, nós temos distinção entre o lado esquerdo e direito. Algumas pessoas conseguem ter um lado mais diferenciado e mais com maior aptidão do que outro. Então, tem pessoas que têm mais desenvolvido o seu lado esquerdo ou pessoas que têm mais desenvolvido o seu lado direito, que vai estar relacionado diretamente, né, com as suas funções aí, seja no racional do lado esquerdo e mais artístico do lado direito. Além do telencéfalo, nós temos também o diencéfalo, que é uma estrutura que fica abaixo do telencéfalo, onde está apontada ali a imagem. O diencéfalo ele é formado pelo tálamo, epitálamo e hipotálamo, que são regiões que têm funções específicas. O tálamo é onde acontece todas as alterações no comportamento emocional, tá? É onde está apontado na imagem. O hipotálamo fica para trás do tálamo, né, na região mais posterior. É ele que controla toda a parte neuroendócrina, porque é onde fica localizada a hipófise. Controla a temperatura corporal, regula o apetite, a osmolaridade e o sono, a emoção e o comportamento sexual também. E o epitálamo, que fica mais posterior, funciona como conexão do sistema límbico a outras áreas do cérebro. Então, tudo que tem relação com emoção, o epitálamo que se comunica com o lobo da ínsula. E é nele que está contida a glândula pineal, que é importante para a formação dos hormônios gonadotróficos, que fazem com que nossas gônadas entrem em funcionamento. Okay? Então, o hipotálamo fica na região anterior, o tálamo no meio e epitálamo na parte mais posterior, cada uma com uma função específica. Aqui mais uma imagem para vocês verem ali onde está apontada, né, as setinhas, qual que é a região de diencéfalo. Tá? E aí aqui descritas as funções de cada uma dessas áreas, sendo o tálamo o que recebe as mensagens dos órgãos dos sentidos e os transmite para as regiões apropriadas do cérebro, né? Em qual região ali do telencéfalo que vai ter resposta. O hipotálamo que vai controlar todos esses movimentos, tanto como o batimento do coração, pressão sanguínea, ritmo respiratório, controla também a temperatura do corpo, digestão, sede, fome, impulso sexual. Produz vários hormônios importantes, porque é no hipotálamo que fica contida a hipófise, que é a glândula mestre do nosso corpo, né, que comanda todo o sistema. Aqui mais uma imagem. E o epitálamo é onde está contido a glândula pineal, que libera os hormônios gonadotróficos para que o homem e a mulher entrem na puberdade. E também tem relação com o sistema límbico, com a formação da emoção. Okay? Então, esses são os componentes do diencéfalo. Abaixo do diencéfalo, a gente tem uma próxima região, que é o tronco encefálico. O tronco encefálico é a região de comunicação entre o telencéfalo e a medula espinal. O tronco encefálico é dividido também em 3 partes. A gente tem o mesencéfalo, responsável pelos reflexos visuais, onde fica o centro da visão, a parte mais superior do tronco encefálico. A ponte, que é a parte do meio, né, que justamente como o nome diz, é a ponte entre o mesencéfalo e a próxima região, e na ponte fica o cruzamento das fibras nervosas que vem da medula espinal. E no bulbo, que é a parte mais inferior do tronco encefálico, é uma região responsável pela respiração, frequência cardíaca, pressão arterial, vômito, deglutição, tosse e espirro, ou qualquer ação que seja involuntária, né? Então, eu respiro por mais que eu não queira, meu coração bate por mais que eu não queira. A minha pressão arterial acontece de maneira involuntária, a deglutição acontece de maneira involuntária. Então, movimentos involuntários, né, ou automáticos do corpo é a medula que faz, né, é o bulbo que faz, desculpem. E o bulbo também controla toda essa parte automática da respiração, né, como eu comentei com vocês, o ato de engolir,
as funções de movimentos peristálticos do sistema digestório, tudo isso é feito pelo bulbo, que é a parte mais inferior do tronco encefálico. Tá? E aí aqui, mais um esqueminha para vocês olharem, agora o bulbo de uma visão posterior, né, olhando de trás, é isso que eu vejo. Tá? Aqui de novo, para relembrar, a ponte, ela faz o cruzamento das fibras nervosas, né? Então é ela que faz essa comunicação da medula espinal para o restante do telencéfalo, que é bem importante. E o mesencéfalo, que é a parte mais superior, ele tem essa função relacionada com o centro da visão. Tá? Então são as 3 regiões que formam o tronco encefálico. E aqui um esqueminha de tudo que a gente já viu, os hemisférios cerebrais, né, os telencéfalos, a região de diencéfalo, formado por tálamo, hipotálamo e epitálamo, a região de tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, e agora a gente vai ver o próximo, que é o cerebelo. O cerebelo, nessa imagem, ele está em marrom, na parte mais posterior do telencéfalo. O cerebelo tem uma função bem importante de equilíbrio corporal, tá? Tônus muscular, movimentos rítmicos e aprendizagem motora. O interessante do cerebelo é que ele controla a postura e o equilíbrio. É ele que coordena os movimentos. Então, em alguns casos, quando a gente está dormindo por muito tempo, né, deitado com a cabeça virada para cima, quando a gente acorda, a gente está meio tonto se você levanta rápido, porque é o cerebelo que coordena a questão do equilíbrio. Então, se a pessoa fica com uma tontura de levantar muito rápido, é porque o cerebelo não se estabilizou de maneira muito rápida. Tá? Então, o cerebelo funciona como um piloto automático que nos permite executar movimentos automáticos, como caminhar, por exemplo. É como se ele ligasse um piloto automático e a gente consegue fazer algumas funções, às vezes sem nem pensar no que a gente está fazendo, né? Mas por ser um ato automático. O cerebelo ele é dividido em 2 hemisférios cerebelares, como mostra nessa imagem, e tem no meio desses 2 hemisférios uma região que é um pouquinho mais elevada, como se fosse uma pequena lombada, que a gente chama de verme. Então, o verme separa os 2 hemisférios cerebelares, um do lado esquerdo e um do lado direito. Bem, visto toda a região que está contida dentro da calota craniana, agora a gente já pode descer para a medula espinal. E a medula espinal é esse cordão que tem comunicação ali entre o que está dentro da caixa craniana com o que vai estar dentro da vértebra. A medula é esse cordão que passa pelo canal vertebral, que tem em média 40 centímetros, obviamente variável, de indivíduo para indivíduo. E o importante é que a medula espinal é uma continuação, um prolongamento do sistema nervoso central. Tá? Então, a gente viu que o tronco encefálico é a região que conecta o telencéfalo com a medula espinal e ele é uma continuação que está saindo da calota craniana. Toda a medula espinal é protegida pelo canal formado pela sobreposição das vértebras, então ele passa por dentro do canal vertebral. A medula é a rede que recebe e transmite todas as informações que estão nos órgãos abaixo da calota craniana. Ela é organizada em segmentos de acordo com a nomenclatura das vértebras. Então, tem uma região cervical, uma lombar, uma sacral, uma caudal, de acordo com o nome, a nomenclatura que recebe as vértebras do sistema esquelético. E a medula está subordinada ao encéfalo, Ela pode agir em alguns casos como com respostas reflexas, mas de maneira geral ela está subordinada à resposta que vai vir lá do telencéfalo. Aqui uma imagem de medula para vocês olharem, tá? Ela tem ali, lembram aquele Hzinho ali interno, que é a substância cinzenta por onde passa o corpo dos neurônios, e a substância branca está formando a região externa dela, que é onde passa o corpo dos axônios com a bainha de mielina. Vejam que esse monte de fiozinhos amarelos que saem dela são os nervos que vão estar irrigando todas as partes do nosso corpo. E aqui, em relação à nomenclatura, a gente tem lá em cima ainda uma parte do telencéfalo, do tronco medular, tronco encefálico, e aí ela entra dentro das vértebras e a medula começa a descer. Tem uma região chamada de cervical, que estão em verdinhas. Tem uma região que é chamada de torácica, que está em azul. Tem os nervos lombares, que está em roxo, e os nervos sacrais e coxígenos, que estão em vermelho. Então, essas são as nomenclaturas que
tem de acordo com a região que a medula espinal está das vértebras. Protegendo todas essas estruturas que eu comentei até agora do sistema nervoso central, desde o telencéfalo, diencéfalo, tronco encefálico, cerebelo e medula espinal, a gente tem uma estrutura que protege esses órgãos, né? Que protege justamente pelo grau de importância que ele tem para o nosso sistema. Então, todo o sistema nervoso central está envolvido por membranas de tecido conjuntivo que a gente chama de meninges. Então, são 3 meninges que protegem todo o sistema nervoso central. Todo, desde o que está dentro da calota craniana até o que está dentro do canal vertebral, fica protegido pelas meninges. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, né? É uma membrana extremamente rígida que está por fora protegendo todo esse sistema. E, como eu comentei com vocês, lá dentro dos ventrículos cerebrais, a gente tem a presença do líquido céfalo-raquidiano, que é produzido pelas células do ventrículo, que acabam chegando aqui entre as meninges para aumentar o nível de proteção. Então, eu tenho também um pouco de líquido entre essas meninges para ampliar essa questão protetora. Existe uma doença chamada de meningite, que é quando essas meninges, né, essas membranas do cérebro, se infeccionam por algum patógeno externo. E, se não for tratado a tempo, pode inclusive levar à morte, ok? Então, esse é o sistema nervoso central. Agora, a gente vai entrar no sistema nervoso periférico, que é onde eu tenho a presença dos nervos, né? Então, o que são os nervos e o que forma o sistema nervoso periférico? Os nervos são as uniões dos vários axônios que estão saindo lá do sistema nervoso central e vindo ali pela medula até chegar nos órgãos correspondentes. Então, eu tenho, por exemplo, os nervos pulmonares, que vão sair do telencéfalo e vão chegar até o pulmão. Eu tenho os nervos que vão atuar nos músculos esqueléticos. Então, tem nervo que sai lá do telencéfalo e vai até o dedinho do meu pé. Então, os nervos são essas uniões de vários axônios. Em alguns pontos, a gente tem a presença dos gânglios. Os gânglios são nódulos ou dilatações dos nervos, onde ficam vários corpos celulares juntos. Então, em alguns pontos, quando tem muita importância ao movimento, por exemplo, eu tenho vários gânglios localizados no início da minha mão. Por quê? Porque eu tenho muitos músculos atuando em cada um dos dedos. Então, tem vários nervos acumulados em alguns pontos que a gente chama de gânglios nervosos. E a gente tem ainda terminações nervosas, que são porções localizadas na porção final do nervo, com função de contatar nervos periféricos. Então, em alguns casos, a gente viu que tem terminações nervosas na pele, por exemplo, que tem a função de verificar a temperatura, pressão, tato, que são essas terminações, né, a parte final dos nervos que se comunicam ali com o meio mais externo. Tá? Então, aqui imagens da medula, né, do sistema nervoso periférico, são esses nervos ou gânglios que saem da medula e formam todo o sistema nervoso periférico que está saindo de dentro dos ossos da medula e indo em direção a todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. Existem nervos chamados de cranianos, que são os nervos que se localizam dentro ainda da caixa craniana, então saindo do telencéfalo, mas indo em direção à face. Tá? Então, são eles que se relacionam com os músculos da cabeça e do pescoço, sendo eles, então, alguns responsáveis pela visão, pelo olfato, pela memória, pela gustação, pela audição. Esses são chamados de nervos cranianos. E a gente tem 12 nervos cranianos. Já os nervos que saem da medula espinal, a gente chama de nervos raquidianos. São 31 pares de nervos raquidianos que se relacionam com os músculos esqueléticos, os músculos lisos e as glândulas endócrinas do nosso corpo. São os nervos raquidianos que sofrem, né, a nomenclatura de acordo com a posição das suas vértebras. Então, nós temos 8 pares de nervos cervicais, né, ou melhor, 8 cervicais, 12 torácicos, 5 pares lombares, 5 pares sacrais e 1 par coxígeno. Tá? Então, esses são os 31 pares de nervos raquidianos que nós temos, que são as que saem da medula espinal, enquanto que os nervos cranianos saem da região de telencéfalo e irrigam de maneira geral a face ou os músculos relacionados ao pescoço do indivíduo.
ok? Quando a gente fala em tipos de nervos, nós temos nervos ou gânglios que são sensitivos, motores ou mistos. O que isso quer dizer? Os gânglios nervosos, como a gente comentou anteriormente, são aglomerados de corpos celulares de neurônios que se localizam próximo à coluna vertebral, né, ou seja, a medula, que se associam aos nervos funcionando como estações de interligação entre neurônio e estruturas de organismos. O que isso quer dizer? Toda vez que eu tenho um estímulo externo, existem neurônios que são sensitivos, ou seja, é ele que sente o que está acontecendo no meio externo. Por exemplo, queimei a minha mão, existe um neurônio que sente que eu estou queimando a minha mão. O ato de eu tirar a mão do local onde está queimado é o neurônio motor que faz. Então, existe um neurônio sensitivo que percebe o que está acontecendo no meio externo. Mas eu preciso de um neurônio motor para fazer com que os músculos da minha mão se desloquem para longe do fogo. Então, existe toda essa questão de tipo de nervo está relacionado com a função que ele desempenha. Em alguns casos existem nervos mistos, mas são poucos. A maioria se diferenciam em sensitivos, que é o que sente o meio externo, e o motor, que é o que efetivamente faz o movimento. Okay? Então existe essa distinção de acordo com o tipo de nervo ou tipo de gânglio, né? Se ele vai só sentir ou se ele vai responder ao estímulo externo. Certo? Para a gente finalizar nossa aula, um pouquinho da fisiologia, né? Existe uma divisão funcional do sistema nervoso periférico em nervos somáticos ou autônomos. Então, o que isso quer dizer? Existe um sistema nervoso periférico somático que atua em músculos esqueléticos em uma resposta que é voluntária. Então, para eu andar, eu preciso querer andar. Para eu falar, eu preciso querer falar. Por outro lado, existe um sistema nervoso periférico do tipo autônomo que atua, né? São nervos que atuam na musculatura lisa, cardíaca e no sistema endócrino. Nesses três tipos de tecido, a resposta é involuntária. Os movimentos peristálticos do meu sistema digestório acontecem mesmo que eu não queira. O meu coração, ele bate por mais que eu não queira que ele bata. E a liberação hormonal do sistema endócrino acontece independente da minha vontade, por isso uma resposta involuntária. Tá? Então, no sistema nervoso voluntário, está relacionado com movimentos voluntários que eu escolho fazer. Então, esses neurônios levam a informação do sistema no sistema nervoso central até os músculos esqueléticos. Então, inerva eles diretamente. Tá? Já o sistema nervoso autônomo, ele está relacionado com movimentos que são involuntários, normalmente de músculos não estriados, né, ou músculos lisos, ou o músculo estriado cardíaco e o sistema endócrino, né, que atuam sem o meu consentimento. O sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático, a gente já vai falar o que é isso, e um tem uma função antagônica sobre o outro. Então, enquanto um faz movimentos relaxantes, o outro faz movimentos o oposto de relaxantes, né, de contração, por exemplo. Então, um estímulo, um dos sistemas, ele estimula a contração da musculatura e o outro funciona quanto à inibição dessa estimulação. Então, a gente vai ver quais são os exemplos, né, dentro do sistema autônomo. Os simpáticos normalmente estimulam as ações que mobilizam a energia. Então, em situações de estresse, o simpático atua, enquanto que o parasimpático estimula principalmente atividades que são relaxantes. Então, no simpático eu tenho situações de estresse e no parasimpático ele atua em atividades relaxantes. Exemplo disso, enquanto o parasimpático contrai a pupila, o simpático dilata a pupila. Então, uma relação de estresse, né? Enquanto o simpático inibe a salivação, o parasimpático estimula a salivação. Enquanto o simpático relaxa os brônquios, o parasimpático reduz os batimentos cardíacos e contrai os brônquios. O simpático acelera batimento cardíaco, ele também inibe a ativação do pâncreas e do estômago, enquanto que o parasimpático estimula essa atividade. O simpático estimula a liberação de glicose pelo fígado, enquanto que o parasimpático estimula a vesícula biliar. O simpático estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, né, pelas glândulas adrenais, justamente relacionado com essa situação de estresse.
O simpático também relaxa a bexiga e promove a ejaculação, enquanto que o parasimpático contrai a bexiga e promove a ereção. Então, eles têm normalmente ações que são complementares um ao outro, né? Ou que são complementares não, mas que são contrastantes um ao outro. Mas nós precisamos desses dois tipos de sistema nervoso autônomo atuando para que a gente tenha uma vida chamada de normal, né? Então, por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, me deixem ali nos comentários ou me mandam por e-mail ou pelo professor tutor e a gente conversa semana que vem na nossa web conferência para tirar as dúvidas, ok? Então, um beijo para vocês e fiquem bem.